Olá, sabe quando a gente tenta definir alguma coisa e simplesmente não sai direito? E se existisse um kit de ferramentas criado há mais de 2000 anos para resolver exatamente isso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um sistema para deixar nosso pensamento mais afiado e nossas definições perfeitas. Parece complicado, né? Mas é uma ferramenta super poderosa que de verdade pode mudar o jeito como a gente enxerga as coisas. Vamos nessa? Para começar essa jornada, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece fácil, mas não é. Como se define um ser humano? Pensa bem. É daquelas coisas que a gente sabe o que é, né? Mas na hora de botar em palavras, de um jeito que não deixe nenhuma dúvida, aí o negócio complica. Ok, primeira tentativa. Um animal de duas pernas. Parece bom, né? Só que, e os pássaros? Uma galinha, um avestruz, também tem duas pernas. Ou seja, essa definição não serve. É muito ampla, acaba incluindo quem não devia. Beleza, vamos tentar de novo. Que tal um animal que usa ferramentas? A gente é craque nisso, certo? Mas, de novo, não dá. Lontras usam pedras, corvos usam gravetos, tem um monte de bicho que usa ferramenta. A definição continua sem funcionar. E é aqui que a gente chega no ponto principal. O problema, na verdade, não são as respostas que a gente está dando. O problema é a falta de um método. A gente está tentando construir uma casa sem ter as ferramentas certas. E é exatamente esse kit de ferramentas lógico que a gente vai montar hoje, usando um conhecimento que, olha, é bem antigo. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que faz uma definição ser boa. A gente começa pelo geral e vai afunilando para o específico. Depois, a gente vai achar o ingrediente secreto, aquele que faz toda a diferença. Vamos aprender a separar o que é essencial do que é só detalhe e, no final, a gente junta tudo e monta nosso kit de ferramentas completo. Fechado? Bora para a primeira parte, então. Pensa assim. Para definir qualquer coisa direito, a gente primeiro precisa colocar essa coisa num mapa. Sabe onde ela está, sabe qual é a vizinhança dela. E para fazer isso, a gente precisa de duas ferramentas para começar: o gênero e a espécie. A primeira ferramenta é o que a gente chama de gênero. É bem simples. Pensa na família maior da coisa que a gente quer definir. No nosso caso, o ser humano. Qual a nossa grande família? Animal. Essa é uma categoria bem ampla, né? A gente está no mesmo grupo de leões, peixes, insetos. É o nosso ponto de partida. Beleza, depois do gênero vem a espécie. Se o gênero é a família grande, a espécie é um membro específico dessa família que a gente quer apontar o dedo e dizer é esse aqui. Dentro da família animal, a nossa espécie é a humana. O jogo todo da definição é conseguir isolar e descrever essa espécie direitinho. E olha que legal isso aqui. É como se a gente tivesse uma hierarquia, uma escadinha da realidade. Começa lá em cima com a coisa mais geral de todas, que é substância. Basicamente qualquer coisa que existe. Aí a gente desce um degrau. Um tipo de substância é um ser vivo. Desce mais um tipo de ser vivo é um animal. E por fim, um tipo de animal é o humano. Cada degrau que a gente desce é como dar um zoom, deixando a coisa mais específica. Ok, então a gente já sabe a nossa família, que é o gênero animal, e quem a gente é nessa família, a espécie humano. Mas o que exatamente separa a gente de todos os outros animais? Qual é o pulo do gato? Agora a gente vai pegar a ferramenta mais importante desse kit, a diferença. Isso aqui mostra a coisa toda de um jeito bem visual. Olha só, a gente tem um monte de coisa em comum com os outros animais, né? A gente é vivo, a gente sente as coisas, a gente se move, tudo igual. Mas tem uma coisinha ali que só a gente tem, que é o que nos define de verdade. E segundo a tradição da filosofia, essa qualidade é ser racional. Então, essa é a nossa terceira ferramenta. A diferença. É a qualidade essencial. É o tempero secreto que faz a nossa espécie ser única dentro da família animal. É a resposta final para a pergunta: tá, a gente é animal, mas que tipo de animal? A resposta: um animal racional. E aí, tcharam, a gente chega na fórmula mágica. Se a gente junta o gênero com a diferença, a gente tem a definição essencial. Ou seja, animal mais racional é igual ao humano. Simples, né? E elegante. E o mais importante, super preciso. Essa definição não deixa entrar nem passarinho, nem lontra. É só a nossa espécie. Certo, então a gente chegou na definição essencial. Mas aí surge uma dúvida. E todas as outras coisas? Tipo, a capacidade de rir ou ter uma certa altura, cor de pele, onde isso entra? Para entender isso, a gente vai precisar de mais duas ferramentas. Elas servem para a gente separar o que é obrigatório
do que é opcional, digamos assim. A nossa quarta ferramenta se chama propriedade. Pensa nela como um efeito colateral, mas um efeito colateral obrigatório. Não é a essência, mas é algo que nasce diretamente da essência. Por exemplo, a capacidade de rir ou de criar gramática. Isso não é o que nos define, mas é uma consequência direta do fato de sermos racionais. É algo que só a nossa espécie tem, justamente por causa da nossa essência. E, finalmente, a quinta ferramenta, o acidente. Esse é fácil. Acidente é tudo aquilo que uma pessoa pode ter ou não ter e não muda nada na sua essência. Ser alto, baixo, ter cabelo castanho, ser de São Paulo, tudo isso são acidentes. Eu posso dizer, fulano não é alto, e a frase faz todo sentido, porque ser alto não é obrigatório para ser humano. Essa tabela aqui é o mapa do tesouro. Ela resume tudo para a gente não se perder. Olha só, a diferença, que é ser racional, isso é essência, está no coração da definição. A propriedade, como ser capaz de rir, não é essência, mas é uma consequência obrigatória dela. E o acidente, tipo ser alto, não é nem a essência, nem uma consequência obrigatória. É só uma característica que pode ou não estar lá. Bom, agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente passou por cada uma delas e agora temos um kit de ferramentas lógico completo. Esse kit tem nome e há séculos é conhecido como os 5 predicáveis. E aqui está ele, o nosso kit de ferramentas, prontinho para usar. Vamos recapitular. Gênero, a categoria ampla. Espécie, o grupo específico. Diferença, a qualidade essencial. Propriedade, a consequência obrigatória. E acidente, a característica opcional. Com essas 5 coisinhas na mão, dá para desmontar qualquer definição, construir argumentos muito mais fortes e, principalmente, se comunicar com uma clareza que faz toda a diferença. E sério, isso aqui não é só uma aulinha de lógica antiga, não. É praticamente um manual para a gente ter mais clareza no dia a dia. Pensa só, quantas discussões hoje em dia viram uma confusão só porque ninguém parou para definir do que está falando? Ter esse kit na manga ajuda a gente a pescar raciocínios furados na hora e a montar os nossos de um jeito bem mais à prova de balas. E para a gente fechar, fica aí uma provocação para pensar. Agora que a gente tem essas ferramentas na mão, que palavras ou conceitos do nosso mundo de hoje mais precisam desesperadamente de uma definição melhor? Pense em palavras como justiça, liberdade, até inteligência. A ferramenta pode ser antiga, mas o uso dela hoje é mais necessário do que nunca.